Ó, coloquei para gravar, tudo certo? Vamos começar o conteúdo, tá bom? Ok. Olha só, você já tinha ouvido falar sobre estado de flow alguma vez? Já? Já. É? Que legal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que que você sabe sobre estado de flow? Qual que é o conceito? O que que você lembra sobre isso? Para mim, o estado de flow é quando você entra assim, quase, não diria num transe, mas você consegue um hiperfoco para fazer o que você precisa e a coisa literalmente flui. Boa. Isso. É isso aí, é isso aí. Então, entrar dentro no estado de flow é basicamente isso mesmo, tá? Você conseguir entrar no estado ali que você consiga gerar prazer naquilo que você está fazendo, tá? Basicamente é isso aqui, tá bom? E Uhum. dentro desse conceito do estado de flow, a gente traz também para o negócio, tá? Por quê? Quando a gente quer construir um negócio, quando a gente tem muita habilidade, ou às vezes a gente tem alguns pontos ali que dentro desse conceito de estado de flow, quando você consegue alinhar esse estado para você desenvolver o negócio, é bem legal. Quando eu, Ezequiel, descobri sobre o estado de flow, o meu modelo de negócio ele mudou, tá? Até no que eu estava fazendo, o que eu estava executando, a forma que eu olhava para o meu negócio, ele mudou, tá bom? Então aqui, qual que é a ideia? Eu vou explicar um pouco sobre esse estado de flow, o que que é. Você chegou, tem um livro, né? Eu vou até falar o nome do autor aqui, tudo certinho, mas tem um livro que fala mais sobre o estado de flow, né? Mas aqui eu vou dar um resumo dentro daquela linha que eu vou explicar dentro dessa aula, tá bom? Então aqui, qual que é a sacada, tá? Como que você usa as habilidades e seus desafios que podem influenciar no seu crescimento e no avanço profissional, tá bom? O estado de flow, ele, assim, ó, quando a gente entende sobre isso, quando a gente usa esse estado de flow para dentro do nosso negócio, nosso desenvolvimento, as coisas, ela tendem a avançar, tá? Principalmente no lado profissional, tá bom? Então você vai anotando aí, se tiver alguma coisa que você queira compartilhar também, fique à vontade, viu, Sônia? Porque aqui é aquela sacada que eu falei para você. A gente está aqui interagindo entre nós aqui, vamos gravar essa aula para ficar show de bola, beleza? Então, olha só, quando eu falo sobre o estado de flow, muitas pessoas elas não sabem, né? Normalmente o que é o estado de flow. Mas o que é esse estado de flow? Eu coloquei um resumo bem legal aqui, tá? Que é o estado de flow é uma experiência psicológica em que a pessoa está totalmente envolvida em uma atividade, que é justamente igual você falou. Eu acredito é quando ela entra num estado ali que ela está chegando no estado de paz, vamos dizer assim, com aquilo que ela está executando, tá? Sente-se extremamente focada naquilo que ela está fazendo, tá? É produtiva e satisfeita com aquilo que ela está executando, tá bom? Durante esse estado de flow. Então, o estado de flow é importante quando a gente está executando algum tipo de negócio, ok? Somente quando a gente está executando alguma tarefa. Isso é interessante. Por quê? A noção de tempo, ela se distorce, que é justamente esse trânsito que você falou. A pessoa fica tão absorvida pelaquilo que ela está fazendo, que justamente ela entra nesse estado aí de flow, tá? E isso que é interessante, tá bom? É como se tudo fluísse sem esforço, que é justamente isso que a gente vai falar um pouco. Quando eu falei com você, pessoalmente, ô Sônia, que a gente falou sobre experiências, né? Quando eu falo, justamente quando eu tenho entrado em contato com algumas pessoas, eu falo sobre isso. Quando a pessoa tem uma experiência em algo, ainda mais quando tem longa jornada dentro de uma área específica, quando ela fala sobre aquele assunto, é muito mais fácil, né? Do que ela falar sobre um assunto que talvez ela não se encaixa ali, ela não tem esse entendimento sobre aquele assunto. Então, quando a gente fala sobre algo que a gente entende, é muito mais fácil. E as pessoas acabam entrando nesse estado de flow. Por quê? Fica confortável de falar sobre esse assunto, certo? Então, também é uma coisa muito legal. A pessoa fala sem esforço. Isso que é interessante, tá? E quando eu falo sobre negócio, é justamente isso. Quando a gente fala sobre algo que a gente entende, a gente fala sem esforço. As coisas acontecem mais naturalmente. E esse estado de flow foi descoberto por um psicólogo chamado Mihaly, né? Aí tem esse nome aqui que é muito feio, que eu não sei falar esse nome, tá? Eu não vou, não vou correr esse risco, tá bom? Mas tá aqui, é só você pegar e pesquisar sobre isso aqui, tá? Que identificou que o flow como um estado ideal de desempenho e criatividade. Então, quando a gente entra em flow,
dentro do processo que a gente está executando, independente de qual seja ele, a gente entra num estado de criatividade, tá? Geralmente alcançados quando o desafio de tarefa estão equilibrados com as habilidades pessoais. Isso daqui é muito importante, tá? A gente vai falar sobre esse equilíbrio, que é justamente esse é o ponto que eu quero falar sobre nessa aula aqui. O estado de flow, o que ele impacta no nosso negócio diretamente? É justamente sobre essa questão dos desafios, tá? Dos desafios e as habilidades que a gente tem. Então, quando a pessoa tem muita habilidade e tem pouco desafio, acontece algumas coisas. Quando ela tem poucos desafios e muita habilidade, também acontece algumas coisas, a gente vai entender isso agora. Tranquilo até aqui, Sônia? Beleza, então vamos lá. Então a gente vai falar um pouco sobre as habilidades, tá? Aqui eu coloquei 2 tipos de habilidades que eu acredito que você deva conhecer, que são as habilidades técnicas, que é hard skills, né? Que hoje muitas pessoas dentro da internet falam muito aprofundado sobre isso daqui, tá? E o que é o hard skill? São as competências específicas relacionadas a conhecimentos técnicos e práticos dessa pessoa, como programação, pessoa que são os profissionais, né, que tem conhecimento em programação, design gráfico, analista de dados, são habilidades que você adquiriu ao longo do tempo em uma área específica. Então, isso é o hard skill. Beleza? E nós temos a segunda habilidade, que são as habilidades interpessoais, que são soft skills, tá? Isso daqui também, depois, se vocês quiserem aprofundar, entra a fundo, pesquisa sobre esses termos aqui, que é muito interessante. Quais são essas competências, né? Quais são essas habilidades? São as competências relacionadas ao comportamento e a interação com os outros, com as outras pessoas, como as pessoas se comunicam, empatia, liderança, capacidade de trabalhar em equipe, elas são mais subjetivas, tá? Ali do hard skill, são competências mais técnicas, né? São aquelas competências daquelas habilidades que você já tem. Aqui, falando mais interpessoal, coisas que você utiliza no dia a dia, tá? Elas são mais subjetivas, e muitas vezes influenciam a forma como as pessoas se relacionam no ambiente de trabalho, tá? Então, por isso que eu falo que, quando a gente entende sobre as habilidades, sabe que existem esses 2 tipos de habilidade aqui, muita coisa muda no negócio, tá? Porque a gente vai falar o que isso influencia quando a gente está desenvolvendo qualquer tipo de coisa, tá? Qualquer tipo de negócio, desenvolvendo a construção que você está fazendo dentro do seu negócio. Tá bom? Tranquilo? Estou muito rápido? Tá legal? Então, beleza. Então, bora lá. Aí, a gente falou que tem que ter um equilíbrio sobre habilidades e desafios, certo? Só que olha só para você ver que interessante. Quando a gente fala sobre estado de flow, a gente tem que equilibrar isso. Só que primeiro, para a gente conseguir equilibrar isso, habilidades e desafios, a gente tem que entender o que é. Então, a gente falou sobre as habilidades, e agora a gente vai falar sobre os desafios. Quais são os tipos de desafios, tá? Que acontece dentro de um negócio, que acontece quando você está empreendendo, quando você está construindo qualquer tipo de negócio, tá? Os desafios, nós temos os desafios pessoais, que envolvem, né, metas internas, tá? Como desenvolver disciplina, superar medos, alcançar um nível maior de confiança, né? Então, esses são os desafios pessoais. Como que eu consigo me desenvolver melhor? A gente sempre tem esses desafios. Pô, o que eu preciso fazer hoje para me se desenvolver? Certo? São desafios. Tem os desafios profissionais, são tarefas ou metas que exigem novas habilidades ou maior esforço no trabalho, como liderar uma equipe, por exemplo, cumprir prazos difíceis, né? Tá chegando o final do ano, bora bater meta. O que eu vou fazer para conseguir bater essa meta? Então, são desafios, certo? Ou adaptar-se a mudanças tecnológicas que muitas pessoas têm dificuldades, principalmente nessa época que a gente está vivendo agora, né? Pô, eu tenho um negócio físico, tá, beleza, mas como que você consegue usar a tecnologia para conseguir aumentar os seus ganhos, para você conseguir aumentar a agilidade na entrega para o seu cliente? Então, são desafios que todos nós, seres humanos que estamos aqui trabalhando, estamos se desenvolvendo, acontece na área profissional, certo?
E tem os desafios externos, que são aquelas coisas que a gente não tem controle. Então, são as influências ou situações fora do seu controle imediato, né? Tem coisas que acontecem que a gente não tem como controlar, como, por exemplo, a crise econômica, mudanças do mercado ou eventos inesperados, que nem a Covid, por exemplo, tá? Então, isso são desafios que acontecem e está tudo bem, tá? São desafios. Então, a gente entende que tem os desafios e tem as habilidades. Quando a gente entende sobre isso, aí eu vou falar um pouco mais sobre o estado de flow. Por quê? Quando a gente trabalha com algo que a gente consegue equilibrar os desafios e também as habilidades, a gente consegue entrar nesse estado de flow e isso traz uma paz e uma leveza, tá? Independente qual seja o negócio. Por quê? Porque, vamos lá, imagine assim, tá? Nós temos esse gráfico aqui, das habilidades e dos desafios. O que acontece quando esses dois, nesse gráfico aqui, esses dois lados aqui estão desequilibrados? Eu vou explicar, tá bom? Ó, conseguiu pegar aí? Pegou? Beleza. Aí o que acontece? Aqui que tá a sacada de toda nossa aula aqui, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre as outras coisas, mas assim, ó, isso aqui, depois, Sônia, depois eu vou pedir para você abrir o microfone para a gente falar um pouco aqui, discutir sobre essa situação aqui, tá? Porque o que acontece? Quando as habilidades superam os desafios, eu quero dizer o quê? Quando... Já aconteceu com você, Sônia? Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes a gente fica estudando um monte de coisa, pegando informação, só que a execução daquilo, ela é pouca. A gente não aprende e já coloca em prática. Aprende, um monte de informação, aí bloqueia você e você não coloca em prática. Já aconteceu isso com você? Já. Já? Já. Exatamente. Então, olha só, a gente vai entender algumas coisas aqui e isso vai te ajudar muito, principalmente daquela conversa que a gente teve, tá? Então, isso aqui vai ser muito legal para você. Por quê? Quando isso acontece, quando a gente só busca informação, eu sempre acredito que eu preciso de mais informações, de mais conhecimento. Só que, olha só, a gente tem muito conhecimento. E o que acontece quando a gente tem muito conhecimento? E olha só que legal aqui. Poucos desafios. O que isso acontece? Olha aqui, dá tédio, né? A gente entra no estado de tédio, desmotivação, sensação de vazio, você acredita que você não tem o conhecimento suficiente para executar tal tarefa, frustração, porque você foi lá e estudou tanto, só que você não chegou onde você queria chegar. Então, isso acontece. Por isso que eu falo que quando a gente entende sobre essa questão do flow dentro do negócio, o que a gente consegue aplicar e como a gente vai aplicar, isso liberta, tá? Como eu falei, quando eu entendi isso aqui, meu negócio mudou, tá? Justamente por causa disso. Porque se eu tenho muitas habilidades, porém os desafios são poucos, eu começo a ter tédio, desmotivação, eu acho que eu não tenho tanto conhecimento assim, eu fico procrastinando, acontece várias coisas, tá? Por quê? Isso aqui está desequilibrado. Beleza? Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Aí, olha só. Quando a gente tem também, ao contrário, a gente tem poucas habilidades, só que nós temos grandes desafios, isso também é um problema. Entende? Por quê? Quando os desafios superam as habilidades, além da ansiedade, porque eu sempre fico ansioso, não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu vou conseguir chegar no objetivo, não sei se eu vou conseguir, por exemplo, como a gente falou, das metas, ou os desafios. Pô, eu tenho que bater a meta até o final do ano, só que eu não sou capacitado o suficiente para chegar a bater aquela meta. Aí começa a vir a ansiedade, olha os problemas. Estresse, exaustão, sentimento de incompetência. Aqui tá errado. Incompetência. Ah, tá certo. Tá certo. Incompetência, tá certo. Incompetência, tá? Procrastinação por medo. Né? Quando a gente se desafia em algo, a gente não se prepara,
Isso é um grande problema, né? Então, quando a gente fala sobre isso, é muito importante a gente começar a observar. Será que as habilidades que eu tenho é comparada com os desafios que eu estou buscando, que eu estou indo atrás para poder solucionar os problemas? Será que as minhas habilidades... Então, a gente tem que ter um equilíbrio sobre essas duas questões. Senão, os dois lados vai dar problema. Se você tem muita habilidade, mas você não tem tantos desafios, vai dar problema. Se eu tenho pouca habilidade, mas tenho grandes desafios, também dá problema. Entende? Então, todo negócio, se a gente entende que existe esse equilíbrio, muitas coisas vai funcionar, tá? Outra coisa também que acontece, desempenho ruim, né? Agora, olhando para essas duas questões aqui, ô Sônia, até interessante que você compartilhe um pouco, olhando para essas duas questões aqui, dentro do seu negócio, você acredita que um desses dois aqui está desequilibrado dentro do seu negócio? Você olhando para você, o que você tem construído, o que você tem buscado, você acredita que o seu negócio se encaixa em algum desses dois momentos aqui? Bom, eu estava com muitas habilidades e poucos desafios, porque eu não tinha me proposto a fazer absolutamente nada, eu estava simplesmente estudando para alguma coisa. Tá. Então, eu estava naquele primeiro quadro. Uhum. Agora que eu já me propus os desafios, já coloquei umas metas, eu Uhum. estou tentando equilibrar os desafios com as habilidades, e gera mesmo tudo isso que você falou, gera estresse, às vezes você fica pensando em alguma coisa, você fica assim, cansada, que não sabe de onde veio o cansaço, Uhum. a sensação de que, mas será que eu sei? Será que eu vou dar conta? Que é esse sentimento de competência, com certeza. Sim. Aí fala, não, dá um tempo, deixa eu parar, descansa, amanhã eu volto aqui. É isso aí. Agora, o desempenho ruim, eu não cheguei lá ainda, porque Sim, eu ainda não efetivei as coisas que eu estou pensando. Então, isso eu não posso dizer se o meu desempenho será bom ou se Uhum. será ruim. Eu espero que seja bom, né? Mas vai que, Sim. né? Sim. Mas você avisando que eu já posso ter um desempenho ruim, também já tranquiliza, porque daí eu vejo que onde faltou equalizar. Isso. E É você isso? vê, é isso aí. E você vê como que é legal que a gente consegue já ter um parâmetro aqui. Pô, peraí. Se está acontecendo tal situação, aonde que está o erro? Onde que está desequilibrado? Será Aham. que eu estou tendo muito conhecimento e pouca ação? Hoje eu tô nisso, né? Porque eu tô agindo, mas ainda de bastidores e ainda muito devagar no estilo engatinhando. Sim, agora a gente vai entender algumas coisas, tá? Que isso daí vai ajudar você também nesse processo. Que é o quê? Uhum. Existe uma pesquisa, tá? Que indicam que muitos indivíduos tendem a cair fora do estado de flow com frequência, tá? Isso é mais comum do que a gente imagina, tá? Por quê? A gente sempre é uma pessoa nova. Sempre a gente está num novo momento. Por quê? Se eu tenho, igual agora, você está tendo esse conhecimento aqui de uma forma da minha visão Uhum. sobre esse assunto. Você já é uma outra pessoa a partir desse momento, Com certo? certeza. Então você vai ter novos desafios. Então a gente tem que entrar nesse estado, sair do estado de flow, por quê? Porque sempre a gente está evoluindo. A gente não é uma pessoa que fique parada ali. Não, se eu estou evoluindo, sempre vai ter novos desafios, sempre eu preciso se desenvolver, sempre eu estou nesse caminho aqui. Só que quando eu entendo, eu consigo equilibrar, certo? E olha só, devido ao desequilíbrio entre desafios e habilidades, aqui estão alguns insights gerais que eu separei, tá? Então, o estado de tédio, a gente sabe que muitas pessoas, especialmente em ambientes de trabalho ou educação, relatam tédio em atividades que não são desafiadoras. Então, pensa assim, a pessoa, um excelente profissional, certo? Mas só que ela está no lugar onde ela não tem desafios, onde ela não é desafiada a melhorar, por exemplo, a crescer, a se desenvolver. Por isso que eu sempre digo, tá, Sônia, quando eu processo de mentorias, quando eu faço processo de mentoria, eu sempre pergunto, qual que é o grupo de pessoas que você está envolvido? Quais são as mesas que você tem sentado? São mesas que as pessoas estão em busca de desenvolver e elas forçam você também a se desenvolver? Elas te desafiam a ser melhor? Porque se eu não estou em um ambiente desse, eu posso ter muito conhecimento, só que o que vai acontecer? Desânimo.
eu vou me desanimar. Ah, não é para mim, não dá certo, não é assim, tal, tal, tal. Porque eu não tenho pessoas me desafiando. Por isso que eu digo sempre, quem é mentor precisa estar numa mesa de mentor. Precisa ter um mentor, né? Por quê? Porque esse mentor vai sempre te desafiar. Entende? Então, aqui, esse estudo diz que cerca de 25% a 30% dos trabalhadores experimentam tédio regularmente no trabalho. Imagina aí, 25% a 30% dos trabalhadores, eles experimentam isso daqui. São pessoas altamente competentes, porém, os desafios são pequenos demais. A pessoa não se desenvolve. O que ela busca? Ela sempre está buscando ali conhecimento, ela acha que ela não tem capacidade, que é um dos pontos que eu sempre pego. Por isso que eu trabalho muito, Sônia, com desenvolvimento, desenvolvendo novos mentores. Por quê? São pessoas que têm anos de experiência, só que eles não utilizam. Entende onde que está a sacada aqui? Que é o quê? Pô, se você tem tanta experiência em tal área, por que você não aproveita esse conhecimento e transforma em um negócio onde vai te dar prazer? É um negócio que você vai ter conforto em falar, em vender, em divulgar, em conversar com as pessoas, porque você domina aquele assunto. Entende? Então, esse é o meu papel. Então, aqui tem outra coisa também, o estado de ansiedade. Em situações onde as demandas são muito altas e as habilidades não acompanham, estados de ansiedade são comuns. Então, pessoas que estão em cargos que não são para elas. São pessoas certas, mas talvez em lugares errados. Uhum. Então, isso também ocorre a todo momento. São pessoas que, pô, era para estar numa outra área, são pessoas que, por exemplo, igual eu falei, tem pessoas que têm 15 anos de experiência numa área específica. Só que daí ela quer fazer uma transição de carreira, aí ela começa numa outra área, só que ela quer já estar naquele mesmo nível que ela estava naquele outro segmento. Só que não, ela vai começar do zero. E o que acontece com isso? Justamente a ansiedade. Ah, tá demorando a ter resultado. Ah, meu Deus do céu, não é para mim. O que está acontecendo? O problema sou eu. Então, você entende onde que está o pontinho do negócio aqui? Uhum. Exatamente nisso. Então, pessoas. Por isso que eu defendo muito essa questão. Pô, você tem experiência em alguma área? Por que você não já trabalha com essa área? Você pode construir um negócio onde te atende de forma que você se sinta confortável, de forma que você consiga gerar uma renda legal com tudo isso que você já sabe. Então, por isso que eu pego pesado nessa parte. Entende? Porque senão a pessoa não vai desenvolver. Porque é mais sobre ela do que sobre o negócio. Entende? Então, quando a gente fala sobre profissionais, quando eu falo sobre essa questão de desenvolver novos mentores, é justamente sobre isso. Para a pessoa conseguir ter uma vida com mais tranquilidade, e é o que eu vendo, uma vida com mais leveza, a gente precisa entender sobre isso. Quando a pessoa entende sobre isso, ela consegue avançar rapidamente, porque ela consegue entrar no estado de flow. E tem esse equilíbrio, tá? Então, olha só, no ambiente de trabalho, por exemplo, ansiedade relacionada ao excesso de desafios que pode chegar a cerca de 40% dos funcionários. Nossa, bastante, hein? É muita coisa. É muita coisa. Entende? Isso nós estamos falando de negócio, né? Dependendo da carga e da função, 40%, né? Aí por isso que hoje, se você vê quais são os casos, todo mundo fala ansiedade. A maioria das pessoas estão ansiosas, porque elas querem algo, só que elas não têm a competência. Ou então elas têm muita competência e elas não conseguem avançar por causa dos desafios. O lugar, o ambiente que ela está não permite ela se desenvolver. Uhum. Então, entende que a gente tem que ter esse equilíbrio, só que quando nós entendemos e temos esse conhecimento, isso liberta. Perfeito, com certeza. Legal? Então, olha só. Beleza. Então, ó, o estado de flow surge quando há o equilíbrio desses dois pontos, tá? E aqui, as pesquisas indicam que apenas cerca de 15 a 20%, que foi o que eu falei lá, 15 a 20% das pessoas experimentam entrar no estado de flow regularmente. Então, ainda é pouco.
15 a 20%. São as pessoas que... O que eu digo? Quem são essas pessoas aqui? São as pessoas que estão realizadas com o que elas estão fazendo. São as pessoas que estão satisfeitas com o que elas fazem. Certo? Então, se você olhar, muitas pessoas já conversei, elas trabalham num lugar que elas não gostam, para quem elas não gostam, elas obedecem, elas fazem tudo para aquelas pessoas, para aquele tipo de negócio que elas não vivem. E se a gente observar, as pessoas vivem mais nesses locais, onde não traz felicidade, do que na própria casa dela. Ela vive mais no trabalho do que ela vive a vida dela pessoal, quando a gente fala de negócio. Então, essas pessoas acabam vivendo uma vida que não faz sentido. Entende? Para mudar isso, a gente entender o que eu preciso para eu poder avançar. Por isso que eu defendo muito a pessoa que tem conhecimento e trabalhar com aquele conhecimento que ela já tem, para que ela consiga ter uma vida com mais qualidade. Tá? Aí, se a gente consegue equilibrar esses dois níveis de habilidades e desafios, acontece uma coisa muito legal, que é justamente o equilíbrio dessas coisas. Tá? Deixa eu ver aqui. E é isso aí. Então, aqui, ó, se a gente consegue ter o equilíbrio, a gente consegue entrar no estado de flow perfeitamente. Ok? Beleza? Então, a conclusão de tudo isso aqui é um conteúdo bem rápido, mas direto ao ponto. É sobre o estado de flow. A gente conseguir equilibrar os dois pontos e a gente conseguir achar aonde que está o equilíbrio. Porque se eu consigo equilibrar as habilidades e os desafios, eu entro no estado de flow. É isso, certo? Perfeito. Então, aqui a conclusão de tudo isso é: aproveite sua experiência. A melhor coisa da vida é a gente trabalhar com aquilo que a gente domina, tá? Trabalhar com o que você já conhece, domine, tá? Não só aumenta a sua confiança, mas também permite que você tenha um impacto significativo na vida dos outros, das outras pessoas. A sua experiência é um ativo valioso, que muitas pessoas não sabem, que muitas pessoas pagariam valores, assim, ó, muito bacana para ter a experiência que você tem. Hoje, como eu costumo dizer, o que é qual, o tempo? Né? O que é o tempo? O tempo é vida, não é? Então, imagina assim, se eu tenho 15 anos de experiência, quantas pessoas poderiam pagar por esses 15 anos de experiência? Para ter acesso a você, a ter acesso ao conhecimento que você tem. Certo? Isso você pode cobrar 5, 10, 20, 30. Eu já vi pessoas cobrando 100 mil reais em mentorias. Por conta do quê? Do tempo, de experiência, encurtar. O que nós fazemos como mentores? A gente curta esse tempo, né? A gente consegue trazer um resultado mais rápido para a pessoa. Por quê? Ela não teve a experiência que eu tenho, ela não quer demorar 15 anos para chegar onde eu cheguei. Então, a gente aproveitar mais a experiência, tá? Que é um ativo muito valioso que pode ser transformado em mentoria, promovendo crescimento na vida de outras pessoas, tá? Outra coisa, transformar os desafios em oportunidades, certo? Oportunidades, a vida é cheia de desafios, não tem como a gente, como eu falei, a gente a todo momento nós estamos se desenvolvendo e nós somos uma pessoa nova. A partir desse momento que você sair daqui, após esse conteúdo, você já é uma pessoa totalmente diferente, porque você já vai ter um pensamento diferente, você vai começar a analisar outras coisas. Você já mudou, vai ter novos desafios, você vai começar a olhar para coisas que talvez você não olhava antes. Então, isso também é interessante, mas olha os desafios como oportunidades. O que eu tenho que fazer agora para eu poder se movimentar, para me entrar nesse estado de flow? Tá? As oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. O que eu preciso desenvolver? Se as minhas habilidades não estão acompanhando os meus desafios, então o que eu preciso aprender, o que eu preciso desenvolver para chegar a superar esses desafios? Esse olhar, a gente tem que ter ele diariamente, tá? Busque realização propósito, né? Qual que é o propósito de vida? A gente fala muito sobre propósito, o que você faz, por que você faz o que você faz? Isso é uma coisa bem interessante. Por que as pessoas... Eu costumo dizer, né, que tem aquelas pessoas que você olha que são imparáveis. Meu Deus do céu, como que essas pessoas fazem tanta coisa? Por causa do propósito. Elas entendem muito bem aquilo que elas fazem, por que elas fazem. Então, isso é muito interessante. Então, trazer uma conexão sobre o que você tem, o que você é, o que você fez até aqui,
você aproveitar tudo isso e transformar em um propósito, ser uma pessoa realizada com aquilo que você desenvolveu até aqui. E, por fim, a vida é curta demais, né? Para a gente desperdiçar o tempo, as atividades, tudo aquilo que você construiu até hoje, que eu costumo dizer, eu conheço pessoas que deletam aquele tempo de vida, né? Pô, 15 anos, Verdade. a pessoa deleta aqueles 15 anos e começa uma nova vida, mas não precisa deletar. Esse tempo de experiência são coisas que você pode utilizar para ajudar outras pessoas, porque a vida é uma jornada breve e preciosa, né? A gente precisa aproveitar tudo isso que a gente viveu até aqui, tá? E dedicar de forma que a gente consiga ajudar outras pessoas, e isso pode melhorar positivamente o mundo, tá? E é isso. Acredito que eu consegui passar todo o conteúdo. Me diz aqui, Sônia, gostou? Tem alguma dúvida? Quer falar sobre alguma coisa? Ainda está gravando? Ainda está Não, gravando. muito legal. Não, a sua colocação foi assim, bem clara, bem direta, bem objetiva. Fiquei feliz em participar dessa gravação. E, assim, essas experiências que você trouxe, esses estudos em questões de percentuais, para mim, foram realmente uma novidade, porque eu não tinha noção que era esse percentual todo de todas essas coisas. Uhum. Até no do TED eu até imaginava, mas agora o resto não. Para você ver como que é as coisas, né? E acabei conseguindo rememorar, você fala das nossas experiências, né? E conforme você estava falando, eu fui fazendo um retrospectiva aqui, bem rapidinha, e consegui verificar exatamente isso. Situações de trabalho no passado, onde eu estive nessas situações que você fala, e eu consegui linkar uma coisa com a outra, o porquê que eu estava desse jeito em determinada fase, em determinado trabalho, ou daquele jeito em determinada fase, daquele outro trabalho. É bem Exato. interessante mesmo linkar uma coisa com a outra. E isso passa batido na nossa vida. Sim, Porque a gente nem volta lá para poder ver, né? Igual agora, sim. eu já ia. Eu só fui lá porque você falou, né? Olha que nem falou para eu ir lá, mas como eu estava prestando atenção, e eu gosto muito de ver se as coisas fazem ou não sentido, Uhum. aí, sabe, lembra da Blockbuster, rebobina a fita? Sim, Tem uma rebobinada braba aqui. sim, mas essa é a intenção mesmo, viu, Sônia? A gente repensar e entender. Porque, assim, se a gente não raciocina, a gente não traz para consciência, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue se desenvolver, sabia? Não, e fica só uma situação chata que aconteceu um tempo atrás e eu não faço nada com aquilo. Ah, você tem que entender, mas por que que aconteceu aquilo? Beleza, mas o que que eu vou fazer? Porque o que eu costumo dizer, Sônia, é assim, é uma energia que está vindo, o que que você vai fazer com essa energia? Para onde que você vai canalizar essa energia? Você pode usar ela como potência para chegar onde você quer chegar. Exatamente. E é isso. Então, dentro dessa questão, achei muito legal. Obrigado por compartilhar, tá? Eu acho muito interessante, e quem estiver assistindo no gravado também faz essa reflexão, né? Porque se não está certo, se está em algum desses momentos, é preciso repensar a rota. Sim, Entender, beleza? O que eu preciso fazer hoje para mim chegar a ser melhor amanhã? Porque quando a gente fala sobre negócio, né, Sônia, o pessoal muito pensa sempre no CNPJ, lembra? sim. Só que olha só para você ver, tudo que a gente falou aqui é no CPF, não é no CNPJ. Você entende? Agora, Sim. quando a gente fala que é no CPF, por quê? Porque a pessoa ali é o ser humano. Então, nós, como seres humanos, a gente tem que entender como que a gente funciona. E o que acontece nesse processo para que a vida seja mais leve, com mais Com certeza. qualidade. Como eu costumo dizer, não é trabalhar mais. As pessoas acham, né, como questão da habilidade, eu preciso de ter mais conhecimento. Será mesmo? Ou será que você precisa entender o que você já tem para que você consiga se desenvolver e chegar onde você quer? Às vezes as pessoas não olham para dentro, né? Não olham para si mesmo. Então a gente tem que entender. O estado de flow. Estado de flow, basicamente, dentro do negócio, a gente trabalha com aquilo que nos dá prazer. A gente vai fazer coisas que são difíceis? Vamos fazer. Talvez não é aquilo que eu amo fazer, mas é necessário, está tudo bem. Só que quando a Mesmo porque, gente... desculpa interromper, Pode por falar. interrompendo, mesmo porque quem só faz o que gosta é criança, né?
Exatamente. Nós somos adultos, né? E precisamos fazer o que é preciso. Exatamente, é isso mesmo, Sônia, certinho. Então, acredito que eu consigo passar. Ficou legal, gostou? Show de bola. Então, assim, essa aula vai ficar na comunidade. Vou parar de gravar aqui. Quem tiver dúvidas, se quiser mandar, aqui embaixo vai ter um espaço para poder mandar as dúvidas. Aí eu vou estar respondendo, tá? Eu vou gravar agora e o material desse conteúdo aqui também vai estar aqui abaixo dessa aula. Deixa eu parar de gravar aqui. Show de